E já estamos de volta e eu convido você aí de casa a fazer conosco Fortaleza Agora. Então manda sua mensagem, sua sugestão para o nosso WhatsApp que já está aí na tela, 85996400126. Já anotaram, né? E agora a gente vai para mais um bate-papo muito interessante, falando sobre a luta, né, por uma sociedade mais inclusiva e por políticas públicas que garantam direitos e qualidade de vida, né, das pessoas com nanismo, que é a principal bandeira da Associação Nanismo Brasil, fundada há 5 anos. E aqui a gente recebe hoje essa visita da Mariana Martins, que é delegada da Anabra do Maranhão e que está aí em uma visita institucional aqui à Câmara de Fortaleza. Então seja muito bem-vinda, viu, Mariana? Muito obrigada, é um prazer estar aqui. E aí, falando um pouquinho da Anabra, né? A Mariana, gente, que a família é aqui do Ceará, né? Mas você está lá no Maranhão. Conta um pouco mais sobre esse trabalho, sobre a importância do trabalho da Anabra. A Anabra, Associação Nanismo Brasil, ela é muito importante porque ela luta por políticas públicas para as pessoas com nanismo. Então, ela surgiu ali por volta de 2020, mas ela já é bem antiga, na ERJ. Então, assim, a gente foi para um congresso agora, que é o Congresso de Displasias Esqueléticas, Euroamérica, e a Kênia, ela contou um pouco dessa história, né? Então, eles começaram na praia de Copacabana ali, com vozes mesmo, com panfletos, lutando por políticas públicas ali na raça, né? E hoje a gente conseguiu fazer o Congresso de Displasias Esqueléticas. Então, assim, saber que a gente começou, mesmo que pequeno ali, trabalho de formiguinha, mas a gente cresceu bastante. E ela sempre lutou por políticas públicas, por melhores condições de acessibilidade, por direito à inclusão, por direito à acessibilidade, à educação inclusiva. Então, esse trabalho que ele é fortalecido por meio dos delegados da Anabra, que são os representantes por estado, é muito importante porque fortalece essa inclusão. Então nós temos aqui a delegada do Ceará, que é a Livinha, mas nós temos a delegada da Bahia, que é a Meirinha, de Pernambuco, que é o Tiago, do Piauí, que é o de Jarles. Então esse trabalho que a gente vai fazendo é justamente para fortalecer em cada estado o direito à inclusão, as políticas públicas. Então é esse o trabalho da Anabra, fazer com que essa deficiência ela seja vista, seja respeitada, nós estarmos em espaços que são nossos e de educação, de direito, de saúde. Então, fortalecer essa nossa participação na sociedade. E aí, falando dessa visita, você citou aí a Livinha, né? Que já é uma conhecida aqui nossa, que já veio falar também hoje que nós temos esse setor responsável pela inclusão aqui dentro da Câmara de Fortaleza. Então, fala mais sobre essa visita, né, que você veio fazer aqui para conversar, trocar ideias também, porque isso é importante, né? Quando junta aí, é um movimento que está sendo feito no Ceará, outro que está sendo feito no Maranhão, e acho que quando essas ideias elas se fundem, talvez o que é preciso fazer, né, fique mais claro. Sim, não é isso? Exatamente. Essa visita foi incrível, foi maravilhosa assim, por questão de conhecimento. Livinha me mostrou aqui como funciona a Câmara, o setor de saúde, o setor jurídico. Então eu conheci o assessor do presidente, o assessor jurídico, conheci o diretor-geral da Câmara Municipal, Emanuel Ângelo. Então, eu pude também conhecer os projetos da Livinha, que são muito importantes, a revista da Câmara, as cartilhas sobre o capacitismo, sobre o autismo. Então, conhecer os tipos de deficiência, conhecer justamente, a gente combater o preconceito, a discriminação. Então, eu já dei uma lida na cartilha, já consegui ideias ali para poder implantar no Maranhão. Então, essa visita foi muito importante. Ontem a gente conheceu e eu estou levando ideias, estou levando projetos para o Maranhão para justamente implementar e conseguir apoio lá no Maranhão para que essa luta fique mais forte, mais visível. Então, foi incrível, está sendo incrível. E
É isso, é conhecer mais espaços, assim, a gente teve as palestras, o congresso, né, de displasia esquelética, a gente viu um pouco, a gente teve a capacitação dos delegados, então a gente viu um pouco do que a gente deve fazer nos estados, mas conhecer justamente aonde está sendo implantado, como está sendo implantado no Rio de Janeiro, como está sendo implantado aqui no Ceará, ver assim na prática a inclusão é imprescindível, é maravilhoso, porque aí a gente já tem uma ideia do que fazer. Eu estava ainda buscando essas ideias e eu consegui aprender muito com a Livinha aqui no Ceará. Que coisa boa, a gente realmente fazendo um trabalho desde o início do ano, né? Nessa questão da acessibilidade, da inclusão, acho que isso é uma grande marca hoje aqui da Câmara de Fortaleza, né? E de fato, porque às vezes parece tão distante, mas como eu vou fazer as pessoas entenderem o que é essa acessibilidade, o que é tornar um local mais inclusivo, né? E como você falou, ter de fato a experiência de como funciona e que pode funcionar e que funciona bem, isso é uma forma também de levar isso para outros locais, né? Sim, e eu aprendi muito aqui em relação à questão de... Às vezes as pessoas que não têm deficiência não tem aquele olhar de como a gente pode fazer para incluir e tal. E assim, é importante ter pessoas com deficiência nesses espaços para nos ensinar também como se deve incluir. Então, a questão de banheiros, a gente vê como é difícil banheiros para pessoas com deficiência, incluir todas as deficiências, tanto as pessoas que são cadeirantes, quanto as pessoas que têm nanismo, com um assento mais baixo, com um banquinho para poder subir para lavar as mãos, um banquinho de apoio para os pés. Então, a gente tendo essa noção do que fazer nos espaços para poder incluir, então uma rampa para acessibilidade, as tecnologias assistivas. Então, tudo isso ajuda a gente incluir mais pensando em todos os tipos de deficiência. Então, eu pude ver aqui, a Lívia me mostrar alguns espaços do que foi feito, alterado, para ela poder ter mais acessibilidade. Então, são coisas que eu pretendo levar para o Maranhão, para que os órgãos possam implantar. E, assim, eu consegui viver isso também na prática da inclusão, da acessibilidade. Eu, por um tempo, estagiei, né? Sou estudante de Direito do 8º período. Eu estagiei na AGU, na Advocacia Geral da União, e eu tive muita acessibilidade lá. Eu consegui... são coisas assim, vamos dizer assim, pequenas, mas que são muito boas pra gente, sabe? Então, um banquinho para apoiar os pés, o espelho para eu poder conseguir me ver. Então, o espelho era alto e eles conseguiram um espelho mais baixo. Mas, assim, todos os lugares que eu vou, eu tenho acessibilidade. Então, hoje, atualmente, eu estou estagiando na segunda vara de juizado especial, né, em relações de consumo de São Luís. E lá também eu tenho toda a acessibilidade que eu preciso, são pessoas maravilhosas, inclusivas. Então, é um ótimo ambiente para a gente se sentir acolhido, para a gente se sentir incluído mesmo na sociedade. É como você falou, né? Porque quando a gente fala, a gente tinha muita questão do, quando fala em pessoa com deficiência, a gente pensava no cadeirante, por exemplo, né? Mas existem outras, né? Outras deficiências que precisam também ali ser acolhidas, serem vistas. Acho que aqui a gente traz também, a gente tem para quem tem deficiência auditiva, para quem tem deficiência visual, né? Então, assim, todos precisam ser acolhidos, né? Quando a gente tem a Livinha aqui como nossa representante, a gente sabe que todo mundo vai se mobilizar para tornar o ambiente cada vez mais acessível para ela. Mas se vier o João com outro tipo de deficiência, ele precisa ter esse mesmo acolhimento da Livinha que está aqui todos os dias, não é isso? Exatamente, é isso. É pensar em todos para que a inclusão ela não seja só no papel, só na lei, ela seja efetivada realmente. Então, é imprescindível que a gente pense em todas as deficiências, incluir todas as pessoas. Mas eu acredito que todas as deficiências são importantes para a gente incluir, mas eu quero assim, dar uma voz principalmente ao nanismo, porque é uma deficiência que ela é pouco vista, sabe? Ela ainda infelizmente, ainda é motivo de piada. Então, a gente recentemente passou por um período difícil que foi o preconceito em relação a Viviane de Assis, que a passista, né, ela samba e ela é maravilhosa, e infelizmente ela sofreu preconceito. Também teve o preconceito com a Gatinha das Artes.
Então, infelizmente, a gente sofreu, aconteceu com elas, mas a gente sente muito, né? A gente sente porque é com a gente também. Então, eu luto por todas essas deficiências, mas também luto principalmente pelo nanismo, porque é uma deficiência que a gente precisa deixar mais vista, que exista mais o respeito e políticas públicas para a inclusão dessas pessoas, para que não se veja, não veja a gente como piada, mas veja que a gente tem potencial para estar em todos os lugares de direito, de poder, de destaque, e que nós não somos piada, não, nós vivemos para fazer a diferença. E é impressionante ver isso, né? Essa força, você vindo como uma representante tão importante também da Anabra, a Livinha que a gente tem aqui, que também tem essa voz, essa força, é tão respeitada em tantos espaços, em tantos locais, né, de um trabalho que ela faz não de agora, mas de muitos anos, né? Quem conhece, acompanha a Livinha sabe disso, desse trabalho que ela já realiza há muito tempo. E, de fato, ver vocês alcançando esses lugares de destaque dá uma esperança, né? De que as coisas, elas podem mudar, elas podem ser transformadas. Exatamente. Eu sou mais nova, mas eu vejo assim as pessoas, eu vejo Meirinha, eu vejo Livinha, eu vejo que eu posso alcançar lugares de destaque. Então é uma inspiração para mim ver que eu posso estar onde. Nossa, conhecer o trabalho de Livinha foi assim, eu fiquei maravilhada ontem. Justamente é onde eu posso estar, onde eu quero estar. E é o nosso lugar de fala, é onde a gente tem que estar também para lutar pelos nossos direitos. Então, nesse congresso, a gente conheceu várias pessoas que estão no esporte, né, no para-badminton, crianças com destaque no para-badminton, que é um esporte para pessoas com deficiência, e outros esportes que estão incluindo cada vez mais as pessoas com deficiência. É importante a gente estar nesses lugares. Então, eu vejo que a gente pode ir mais longe e aquela limitação, claro, a gente tem nossas limitações físicas, mas isso não nos impede, não diminui a nossa capacidade, nós somos capazes. Muito bem. Mariana, quero agradecer a sua participação, parabéns pelo seu trabalho, boa viagem de volta, né? Amanhã você está voltando e que você realmente volte com essa cabeça cheia de ideias, né? De esperança também, motivada a transformar, né, o ambiente por onde você andar, viu? Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui e ter todo esse contato, e eu fiquei maravilhada com o Ceará, com as políticas públicas do Ceará e com essa gestão de inclusão tão maravilhosa. Muito bem, que coisa boa!